Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo da noite com a nossa prece de abertura. E eu convido os companheiros a fechar os olhos para que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Respiremos. Havia na cidade de Jericó um cego por nome Bartimeu. Bartimeu vivia pelas ruas maltrapilho, sujo, sem esperança. Vivia do coração alheio, pedindo, mendigando, sofrendo. Bartimeu era cego de nascença, mas soube, por certa vez, que o mestre Nazareno passaria por aquelas ruas e se preparou para recebê-lo na confiança que Jesus poderia ajudá-lo. Num certo dia, escutou o burburinho das pessoas e as pessoas conversando, falando sobre o mestre que estava passando. Bartimeu soube que era a hora e começou a gritar o nome de Jesus. Jesus, Jesus, ajuda-me, Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Gritou tão forte que chegou a incomodar os passantes e os apóstolos. Para calar o cego é preciso conversar com ele. Jesus pede para trazer Bartimeu para perto. Bartimeu, ao convite de Jesus, faz algo extraordinário. Ele atira fora o seu manto. Para um cego, perder o manto é perder a vida, perder a própria casa. Como se proteger do frio? Como afastar as noites frias de Jericó? Sem o seu manto, era o único bem de Bartimeu. Mas Bartimeu nos dá este exemplo extraordinário de confiança ao nos aproximarmos de Jesus. E é desta forma, Senhor Jesus, olhando a história do nosso irmão Bartimeu, que queremos nos sentir confiantes na Tua presença, confiantes ao nos aproximarmos do Teu coração, sentirmos-nos protegidos, amparados pelo Seu amor, por Sua paz, Jesus. Dê-nos a confiança de Bartimeu, Jesus, para que nós possamos também, como ele, jogar fora os nossos mantos do medo, da tristeza, da angústia, do desamor, e possamos ver a luz, como Bartimeu também viu na sua presença, Jesus. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, é com grata satisfação que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, O trabalhador que é convidado a falar do Evangelho de Jesus é preciso ter gratidão. E eu me sinto assim muito grato pelo convite dos nossos irmãos da Seara Espírita Redenção para falar aqui do Evangelho do Mestre, Sou Tom Aguiar. Eu sou aqui trabalhador do CEGAL, Centro Espírita Grupo André Luiz, também frequento a Federação Espírita, O CEGAL fica aqui na Rua Campinas, perto do Santa Casa. Então, meus irmãos, hoje nós falaremos sobre um tema assim tido como até estranho, e o próprio Kardec, no capítulo 23 do Evangelho, ele nomina esse capítulo como moral estranha. Moral estranha. Por que estranha? Porque Kardec entende que todo o Evangelho de Jesus é pautado em
significativos ensinamentos. Mas há alguns ensinamentos que soam estranhamente ao nosso ouvido, porque as palavras, elas assim, podem passar uma ideia de contradição ao conjunto do Evangelho de Jesus, né? Pode passar assim que ele estava falando coisas ou contradizendo a si mesmo, né? Eu estou falando do capítulo 23, o capítulo Moral Estranha. Se vocês lerem lá o capítulo 23, tem várias frases que ele comenta, por exemplo, quem não odeia seu pai e sua mãe? É muito estranho isso, né? Jesus dizer que quem não odeia seu pai e sua mãe, e Kardec tem razão a chamar essas palavras de estranhas. Ele comenta também abandonar pai, mãe e irmãos. Novamente, muito estranho falar sobre isso, né? Ele também comenta, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Se vocês lembrarem dessa passagem, era um homem que queria enterrar seu pai antes de seguir Jesus. Jesus, de certa forma, entre aspas, o repreende, dizendo, olha, deixe seu pai lá, que os mortos vão enterrá-lo, quanto a ti, vai falar do Evangelho. Não é estranho isso? Isso é bastante, nos causa espécie aos ouvidos, escutar essas palavras e compará-las com o resto do Evangelho de Jesus. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então são frases assim que, dentro do conjunto evangélico, elas podem de fato soar estranhas, né? E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre isso, tentando compreendê-las, lançar um pouco de luz sobre esse assunto, para que nós possamos entender o que de fato Jesus quis dizer com isso, ao falar para os discípulos dessa forma. Até os discípulos, eles se confundiram um pouco sobre isso, né? A princípio a gente tem que entender, meus irmãos, que o Evangelho, ele foi falado ou foi transcrito para os homens daquela época, né? Para os homens da época, e foram escritos por homens, e a gente tem os textos hoje assim, meio com a tradição oral, né? São escritos hoje, mas eles chegaram a ser escritos bem depois de Jesus, da passagem de Jesus. Eles foram trazidos para nós no início por tradições orais, por tradições memoriais, né? Era de memória que se passava, né? E também era assim a princípio feito para os homens daquela época, para o entendimento da época. Por isso a gente não pode tentar entender o Evangelho de Jesus à luz do entendimento daquela época, né? Temos que tentar contextualizar o texto, colocar dentro de um espaço temporal, para que a gente possa trazer o melhor do texto à luz do nosso tempo de hoje, né? Tentar compreender melhor esse texto, né? Assim, a gente não deve pensar no texto como se fosse a letra da lei, olhar na letra, né? Olhar como se aquilo que tivesse escrito na letra fosse a tradição literal estivesse certa, né? Porque aí tem assim alguns erros de tradução, né? Alguns erros de compreensão, né? Alguns erros de grafia. Quando você muda de uma língua para outra, você tem algumas dificuldades de interpretação. Às vezes o termo que tem uma significância para aquele idioma, ele não tem o mesmo peso e significância em outro idioma. Por isso a gente tem que tentar traduzir esses textos assim, com a maior razão possível, para tentar compreendê-los melhor, né? Por isso a gente tem que procurar o fundo da palavra, o fundo da mensagem, e não a frente, não a face, a primeira. O que Jesus queria dizer com isso, né? Vamos tentar interpretar o que Jesus queria dizer. Se você procura o fundo, você busca a interpretação correta. Se você se preocupa com a letra, você está preocupando com o que está escrito e não com o que Jesus de fato queria dizer com isso, né? Então nós estamos falando isso aqui, né? Porque
de fato, meus irmãos, seria insensatez nossa se nós, à letra da lei, achássemos que Jesus queria que nós puxássemos a espada, né? Ou então que a gente abandonasse o pai e a mãe, ou que a gente deixasse um morto para que alguém enterrasse e fosse pregar o evangelho. Não seria amoroso, não seria nem filial, amor filial, não seria. Então, vamos interpretar um pouquinho isso aqui, né? Entenda, olha só, no tempo de Jesus, as pessoas eram muito tradicionalistas. A tradição tinha muito valor para aquelas pessoas. O nome, a origem, a família, né? A genealogia, isso tinha um valor histórico muito grande. Para vocês verem, os judeus da época, eles andavam no bolso com um papel onde tinha o nome de cada um dos seus antecedentes. Para saber de onde era a sua origem, a sua genealogia, porque é a pureza da raça. Então, se alguém dissesse, você não é judeu puro, ele sacava aquele papel e dizia assim, meu avô, meu bisavô, meu tetravô, sou filho de fulano. Então, veja, a tradução, a tradição para essas pessoas era muito forte. Então, era muito difícil para eles mudarem. Era muito difícil. Então, você veja que era assim difícil para eles mudarem, mas sobretudo seria escandaloso, motivo de escândalo mudar de atitude, né? Desviar-se dessas tradições para a família era difícil. E Jesus, dentro desse contexto, ele vem lançar algumas afirmações que buscam quebrar essa tradição. Jesus lança algumas frases, alguns temas para que aquelas pessoas refletissem sobre isso e buscassem quebrar aquelas tradições, né? Para que gerasse um novo pensamento, para que gerasse novas ideias, para que as pessoas que viessem após Jesus pudessem refletir diferente. Então a quebra daquelas tradições para Jesus era muito importante. Como fazer um homem novo mantendo tradições antigas, né? Portanto, algumas frases de Jesus no seu contexto, elas buscam quebrar tradições vigentes para que pudesse surgir um novo pensamento e o evangelho pudesse nascer. Não poderia nascer um evangelho mantendo tradições antigas, né? Por isso a importância dessa quebra de convicções antigas, né? Jesus pedia para que os irmãos, os seus ouvintes, não permanecessem presos a erros e preconceitos. Tinha preconceito demais, tinha erro demais. Jesus lança sementes para que nasçam conceitos novos, sobrepujando e superando aquelas ideias antigas, aquelas tradições antigas, né? Aquelas coisas que prendiam o homem ao texto velho, ao homem velho. Então Jesus quer fazer isso. Jesus quer dar liberdade de pensamento. Olha que coisa interessante, né? Jesus quer que o homem tenha liberdade para pensar. Então ele lança ideias novas na mente daquelas pessoas para que elas possam pensar diferente, agir diferente, fazer diferente, né? Quebrando aquelas tradições que vigiam por tantos e tantos anos, que prendiam o homem, né? O seu passado, as suas dificuldades, né? Os seus comportamentos antigos. As tradições amarravam o homem. Portanto, Jesus, ao lançar essas temáticas novas, ele procura quebrar as tradições e procura, além de quebrar, lançar fundamentos novos para que as pessoas passassem a pensar diferente. Um pensar diferente. Ele convida as pessoas a uma doutrina renovadora. Não é isso mesmo que nós pensamos hoje? Nós não falamos em doutrina espírita hoje?
que é uma doutrina renovadora. Imagina Jesus, naquele tempo de homens duros, analfabetos, de tradições duríssimas, de comportamentos equivocados, ele também quis lançar uma doutrina renovadora. Então, quando ele fala, abandone seu pai e sua mãe, não é que você tem que abandonar a pobreza, a mendicância, seu pai e sua mãe no plano físico, não é isso. É lançar ideias novas para que a pessoa perceba que é preciso quebrar essas tradições para que o homem abandone o sentimento que o aprisiona, né? Pense diferente, vá fazer o evangelho diferente, né? Não se apegue fortemente à matéria, não se apegue às tradições, faça diferente, né? Não deixe que aquele pensamento antigo te aprisione. Você tem que pensar diferente. Essa é a instrução de Jesus com essa estranha moral. Pense diferente, afaste-se das tradições que te amarram, né? Largue essa âncora que te prende e vá fazer diferente. Esse é o convite de Jesus para nós, né? Mas lembramos uma coisa aqui: mudar dói. Mudar dói, não é? Até hoje, para nós aqui, se nós queremos fazer algo que nos faz mudar o nosso comportamento disso para aquilo, fazer diferente, isso dói dentro da gente. Isso dói, porque a gente está acostumado de um jeito, né? Mas, para mudar daqui para ali, ou mudar um pensamento daqui para ali, temos que entender que vai gerar um desconforto. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que geraria um desconforto. Foi por isso que ele fez essas palavras. Essas palavras geraram extremo desconforto naquelas pessoas que o ouviam. Até hoje geram desconforto, né? Ouvir de Jesus um ensinamento que fala que ele deve abandonar seu pai e sua mãe, puxar uma espada, abandonar sua mãe, brigar com seus irmãos, brigar com sua família, uma sogra que briga com a nora, isso gera desconforto, né? Mas Jesus sabia que o desconforto gerado propiciaria a mudança de pensamento. Isso faria com que as pessoas refletissem sobre aquilo, né? E procurassem entender melhor ou uma nova forma de agir e de pensar. E temos que lembrar também, meus irmãos, que a par desse desconforto, ou que Jesus falava para aquelas pessoas, Jesus não falava para aqueles espíritos tão somente. Ele sabia que ele estava falando para espíritos muito antigos, rebeldes, e espíritos que teriam também novas encarnações. Então Jesus falava de fato para espíritos que teriam vida muito futura, muitas vidas futuras, né? Porque ele sabia da vida futura do espírito. Ele não estava falando para o espírito antigo, ou o espírito só daquele tempo. Estava falando para nós hoje, né? Quem sabe nós não fôramos um daqueles lá, né? Nós ouvimos lá, estamos ouvindo aqui até hoje. Jesus sabia da vida futura do companheiro, portanto, ele estava falando para nós naquele tempo, para aqueles homens daquele tempo e para nós hoje no nosso tempo aqui. Até hoje nós temos desconforto com essas mensagens. Nós que ouvimos naquele tempo, espíritos velhos, estamos ouvindo hoje, nós temos muita dor ao entender que temos que nos transformar, né? Jesus, de olho na vida futura, sabia que era preciso transformar-nos e, portanto, avançar, né? Jesus sabia que, quando ele dizia que nós devemos olhar diferente aos nossos parentes, que haveria dor entre família, ele sabia disso, mas que essa dor provocada, esse desconforto provocado, também geraria novos relacionamentos entre as pessoas, porque ele olhava para a família como a família espiritual, uma família evoluída, uma família que poderia evoluir ao longo do tempo. E de fato,
Nós estamos hoje aqui, somos frutos do nosso passado, né, meus irmãos? Então Jesus fala para homens antigos, com frases que soam a princípio estranhas, mas quando a gente olha no fundo e tenta compreender a toda a mensagem de Jesus dentro de um contexto, não tem nada de estranho, não tem nada de errado, né? Teve sim um objetivo, que foi esse que nós comentamos, de gerar pensamentos novos, atitudes novas, quebrar tradições, quebrar comportamentos, quebrar maneiras de agir, né? Gerar dentro de nós uma necessidade de mudarmos, jogar o homem velho fora e trazer para dentro de nós homens novos, né? Vocês acham que é desconfortável ouvir isso? Vocês pensam que é desconfortável ouvir essas palavras? Parece estranho, né? Mas tem uma passagenzinha, uma alegoria que expressa muito bem isso. Neil Lúcio fala muito lá em algumas palavras, ele fala assim, o que diria o grão de trigo para o moedor de trigo? Né? Pense assim, se você pega um grão de trigo e joga dentro do moedor, o moedor vai esmagá-lo, não é? Se o trigo pudesse falar, ele gritaria. O trigo ou o milho pudessem falar, eles gritariam de dor. Mas, ao fim de tudo, depois de transformados, esses geram alimento, né? Eles chegam na condição ideal para servir, né? Se você pegar um pedaço de pau, uma madeira, e quando o serrote chega para cortar, se a madeira pudesse falar, o que ela diria? Minhas irmãs e meus irmãos? Elas ofenderiam o serrote. Você está me rasgando, você está me destruindo, senhor serrote, né? Mas o serrote, causando desconforto, leva a madeira para outro patamar. Hoje nós temos a madeira sendo muito útil na casa, servindo verdadeiramente a sua função. Então o serrote, a princípio, é estranho, mas gera uma transformação na madeira. Então aquilo que causa dor, a princípio, nem sempre será dor quando olharmos o plano futuro. Assim, Jesus, com essas frases que a princípio podem causar dor e gerar desconforto nas pessoas, elas gritaram o desconforto a princípio ouvindo isso. Quando elas olham o plano futuro, né, do Espírito futuramente, vejam a transformação que isso causou nas pessoas. De um homem rude, um homem duro, com tradições orais, memoriais, comportamentais, né, para homens novos que somos hoje, com pensamentos novos, compreensivos, né, um coração aberto a mudanças, homens transformados, onde a semente do Evangelho pode, de fato, florescer. Talvez se Jesus não tivesse dito aquilo, nós ainda estivéssemos nas tradições, nos comportamentos, né? Quem sabe, né, meus irmãos? Quem sabe? Mas Jesus, com esse olhar da vida futura, falando para espíritos que seriam reencarnados várias vezes, ele sabia disso, falando para a vida futura, falando para o espírito futuro, ele sabia que a dor era momentânea e que ela, gerando um desconforto inicial, transformaria o homem para o bem, para o seu verdadeiro potencial. Assim como o milho e o trigo de grãos duros
se transformaram em alimento, assim como a madeira de solidez e dura se transforma nos palácios, nas casas de moradia para tantos homens. Meus irmãos, dentro de todo o Evangelho de Jesus, de tudo que Jesus disse, tudo é envolto pela palavra amor. O objetivo de Jesus sempre foi falar de amor, mesmo usando palavras que a princípio soam assim meio estranhas, né? Meio estranhas aos nossos ouvidos, mas para o olhar de Jesus nunca foi estranho, foi ensinamento. Então, meus irmãos, quando a gente ler esse Evangelho, capítulo 23, moral estranha, olhemos com esse olhar de vida futura, de transformação, de mudança íntima, de mudança comportamental, de atitudes novas, jogando o homem velho fora e buscando um homem novo fora. E a exemplo de Bartimeu, nos joguemos com confiança nos braços de Jesus. Quando Bartimeu joga o manto fora, ele joga o homem velho fora. Ele joga a tradição fora. Ele busca um homem novo, busca ser diferente, busca a luz, busca transformar-se. Bartimeu é um grande exemplo para nós. Cego, sujo, maltrapilho, mas que tinha confiança, né, quando se aproximou de Jesus. Então, meus irmãos, já finalizando, já estamos aqui com quase 27 minutos. Nós estamos falando aqui sobre esse capítulo. Quero agradecer a vocês, né, por estar aqui. Nós podemos estar conversando sobre o Evangelho de Jesus, que nos transforma, que nos modifica, que nos faz sair do homem velho, da casca dura do homem velho, para sermos homens maleáveis, pessoas novas, transformáveis, né? E que possamos compreender melhor as palavras de Jesus. Elas são transformadoras e amorosas para todos nós. Meus irmãos, vamos encerrar a nossa palestra aqui, agradecendo a Jesus a gratidão de estarmos conversando sobre o seu Evangelho. Durante a prece final, meus irmãos, vocês sabem, é feito o passe à distância. Tem a água, que é o medicamento necessário, vocês vão tomando aí 3 vezes por dia, um copinho de água fluidificada, que você já tem, né? E na hora da prece final, a gente mentaliza esse mesmo Bartimeu, que na confiança de se aproximar do Mestre, teve a coragem de jogar o manto fora. E nós também tenhamos a mesma coragem, diante das nossas dificuldades, ao ouvirmos falar de Jesus, jogarmos o manto da tristeza fora, o manto da angústia, o manto assim da agonia, né, das preocupações, e que nós possamos ser todos os dias homens novos, né? Nos referimos a Jesus com alegria e com muita paz. Vamos encerrar, meus irmãos, a nossa prece, a nossa palestra, com a prece final, e lembrando também a continuidade dessa história de Bartimeu, que nos dá outro exemplo de confiança. Respiremos, meus irmãos, respiremos. Receberemos a presença dos nossos irmãos, nosso anjo da guarda, que vai nos dar o passe, que vai nos ajudar a melhorar também energias salutares. Esse mesmo irmão Bartimeu, aproximando-se de Jesus na confiança e jogando o manto fora, ouve de Jesus
uma pergunta extraordinária que serve para nós hoje. Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça, Bartimeu? Essa pergunta para nós tem muita significância. Diante da pergunta de Jesus, sabemos pedir? Sabemos pedir, meus irmãos? Que queres que eu te faça? Bartimeu soube pedir. Disse para Jesus: quero ver Jesus. E nós, diante de Jesus, saberemos pedir? Pedir bens da alma, pedir valores da alma, pedir transformação moral, pedir forças para que sejamos capazes de vencer as nossas tribulações, pedir capacidade de compreensão, pedir sentimentos novos, pedir forças para que tenhamos comportamentos novos. Sejamos como Bartimeu, meus irmãos, saibamos pedir. E é assim, Jesus, Mestre querido, Mestre dos nossos corações, Senhor das nossas almas, que nós agradecemos. Agradecemos a história de Bartimeu, que nos ensina a confiança e o pedido correto. Agradecer por estar sempre conosco, Jesus, nos abençoando e nos dando forças para seguir, apesar das nossas imensas dificuldades e as nossas posturas antigas, Senhor, os nossos comportamentos equivocados. Obrigado, Jesus. Dê a cada um dos nossos irmãos a força e a coragem de seguir adiante, Jesus. Que neste passe regenerador possam receber do Teu amor e do Teu coração energias salutares de transformação, de saúde e de paz, Jesus. Enfim, Mestre querido, nós Te agradecemos por tudo, por Sua presença conosco, por estar sempre conosco, aliviando as nossas dores, ensinando-nos a caminhar adiante, ensinando-nos a ser pessoas novas a cada dia. Enfim, Mestre querido, pedimos, seja o farol das nossas vidas, por onde quer que caminharmos, aqui, ali e mais além. Que assim seja. Obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquemos em paz, fiquemos alegres, com forças para caminharmos por mais um dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus permaneça sempre conosco em nossos corações. Fiquemos em paz. Graças a Deus.